Salve, salve fã do Remo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Leão de Periçá. Hoje nós vamos falar sobre a reabertura do Mangueirão, os problemas e as facilidades que o torcedor teve nessa volta aí do maior estádio do norte e do maior e melhor estádio do norte do país. Então fica aí que depois da vinheta a gente vai começar a conversar. Pessoal, antes da gente começar um vídeo, um recadinho rápido do parceiro do canal, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional, que também é a Bet dos brasileiros, agora também é a Bet do Clube do Remo. Nela você tem as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar à vontade e dar um green, tá? Tudo com pagamento na hora via Pix, tá? Então não perde tempo, escaneie o QR Code ou utilize o nosso código que tá aqui na tela, Leão de Periçá, sem o cedilha, tá? Muito obrigado e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que foi essa reabertura do Estádio Mangueirão. Lembrando, foi um evento teste. A gente já havia falado para vocês, né, nós das páginas do Remo, principalmente do QG, a gente já havia ressaltado a importância desse evento e importância também da paciência do torcedor para com esse evento teste, porque a gente sabia que ia ter problemas, aliás, já imaginava que ia ter problemas e tudo mais. Eu só acho que deu, assim, sendo bem sincero, eu acho que foi um pouquinho exagerada a quantidade de problemas que nós tivemos como um todo, tá? Porque se tratando de um evento teste com as duas maiores torcidas do norte do país, né? Dentro do maior estádio mais histórico do norte do país, eu acho que ele merecia um pouco mais de cuidado do que teve, tá? Essa é a impressão que eu fiquei. Só para explicar para vocês, eu vou pautar em elogios e críticas. Primeiro os elogios, depois eu vou falar das críticas que eu posso fazer, né? Eu que estive lá no estádio na reabertura do Mangueirão para ver, né, mais ou menos como é que tudo funcionaria, tá? Lembrando, a minha opinião ela não é única, ela existem várias outras coisas que eu não vou falar aqui, então é por isso que é importante que vocês assistam outros canais também para ter uma visão melhor sobre outras impressões do estádio, tá? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente já pode ressaltar, né, a questão do acesso, né, a questão do acessibilidade dentro do estádio. Eu achei o estádio com uma acessibilidade, assim, muito boa, tá? Eu achei um estádio que ficou muito mais bonito do que era antes. As placas estavam mais visíveis, tudo estava mais visível, né? Tudo estava bem, na minha concepção, estava bem à vista do torcedor, né? Então, a feita que tu entrava no estádio e tudo mais, tu via tudo bem localizado, tudo bem pautado, com a exceção lá de fora, que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de mostragem, dizer onde estão as coisas. Eu acho que lá ali, quando já está perto das bancadas ou até perto das cadeiras, pelo que eu vi, tanto presencialmente por imagens, ficou tudo muito bem sinalizado, banheiros, mictórios por parte dos homens, tava tudo bem mostrado, tava tudo bem visível, né, para que as pessoas não se confundissem e tudo mais. Eu acho que isso foi um excelente ponto, porque a gente sabia do problema que tinha para quem chegava, né, que não conhecia o estádio do Mangueirão, principalmente acessibilidade. Lembrando também, tiveram mais rampas, né, para o torcedor acessar o estádio. Ficou muito parecido com o que o Mangueirinho faz, né, de uma certa forma. Apesar do Mangueirinho ainda ter duas pontes, mas duas rampas de acesso, né, a forma com que se acessa e a rapidez da facilidade de escoamento também foi um fator bem importante, né? Porque se criaram mais rampas de acesso e nesse sentido deu para o torcedor escolher melhor e ver onde ele poderia, onde tinha menos gente, ou a melhor forma para ele acessar as arquibancadas e as cadeiras do estádio, tá? A segundo ponto é as rampas de acesso, né? As arquibancadas, agora falando exclusivamente da arquibancada. Como eu fui para a arquibancada, eu não posso falar das cadeiras, como é que estavam, tá? Mas em relação às arquibancadas, elas estavam muito bem acessíveis. As rampas, né? Aquelas rampas de acesso não eram mais tão íngremes, né? Uma coisa que muitos idosos, pessoas que tinham algumas necessidades especiais, como deficiência física, né? Enfim, entre outros problemas, pessoas que até que tinham
problemas de, sei lá, dores no joelho, dores, enfim, nas articulações, que reclamavam muito daquelas rampas de acesso do Mangueirão, que eram muito íngremes, né? E agora não, agora elas não são também retas, né? Mas elas são bem acessíveis, não gera mais aquele cansaço exacerbado que causava antes, né? Não só para subir, mas tu tinha que segurar muito para descer, né? Quando saía do estádio também. E isso foi um fator fundamental. Eles alargaram também muito teve uma principal que, se eu não me engano, era a A2, se não me engano. A A2 ela estava bem mais ampla, né? Estava bem mais larga do que já era de costume, além de ela estar menos íngreme, né? Assim, as outras também, um pouquinho menos do que essa que eu acabei de citar, mas também estavam bem mais acessíveis, o piso mais apropriado, com a ideia da antiderrapagem, né? Para que a galera consiga se sentir firme, pisando bem, subindo numa tranquilidade, sem muita pressão, né? Em relação a isso, tá? Cara, e uma das coisas que mais me pegou, cara, uma das coisas que eu achei mais lindo nesse estádio, nessa reabertura, que era simplesmente aquele mosaico que se forma com os assentos, né, das arquibancadas, o mosaico da bandeira do estado do Pará. Para mim, assim, foi disparadamente o ponto alto, tá? Disparadamente o ponto alto no sentido de visual, no quesito visual, tá? A parte de fora também estava muito bonita. Não tem mais aquelas cores que o remista estava. O remista não, né? O torcedor paraense como um todo estava acostumado, que era aquele laranja e um bege por ali, né? Eu acho que era um laranja, uma cor ali meio de tijolo, né? Eram cores que me agradavam, eram características ali do estádio, né? Mas eu entendo também a ausência, acho que quiseram colocar algo mais clean, né? Mais sem estar misturando tantas cores, sem estar apropriando tantas cores ao estádio. Eu acho que esses pontos foram bem importantes, né, nesse quesito. Mas o mosaico ali com a bandeira do estado, para mim, foi importantíssimo. Muita gente estava falando que não teria as grades divisórias das torcidas. As grades divisórias, elas existem, tá? Elas estão praticamente nos mesmos lugares que eram antes, tá? Praticamente nos mesmos lugares, não estão exatamente nos mesmos lugares. Elas foram mexidas porque, como um todo, toda a arquibancada foi um pouco mexida ali e aqui, né? Mas ela também não estão naquelas mesmas estruturas. Antigamente era uma estrutura montada, parecia, né? Pelo menos visualmente falando, era uma estrutura montada uma em cima da outra e ela ia subindo. Agora é uma só, né? Uma reta ali. Eu acho que, não sei, uma frescura de que visualmente falando, acho que dá para dizer que fique mais agradável, né? Nesse sentido. Cara, a gente pode falar também que ainda não esteve presente nessa reabertura, tá? Mas vai ter, que é uma cobertura maior na parte das arquibancadas, tá? Antigamente, né, no estádio do Mangueirão, as pessoas ficavam um pouquinho mais embaixo, ficavam um pouquinho mais perto do próprio campo em si, sentiam desconforto quando acabava chovendo ou até fazia muito sol. A chuva batia direto ali com muita facilidade, né? Então, tanto que as pessoas tinham que subir e tudo mais, se apertar um pouco mais quando chovia, porque lá em cima era a parte coberta, né? E agora vai ter um prolongamento ali da cobertura, e a cobertura vai ficar um pouquinho mais mais agradável ao torcedor, né? Vai ser esticado. Então, se vocês forem ver alguns lances, tinha algumas estruturas, né, de um lado e do outro do estádio, né, da parte de dentro do estádio, em que essas estruturas vão ser a priori as estruturas que vão dar essa prolongada, né, na cobertura do estádio. Outra coisa, um ponto muito importante se ressaltar, porque eu acho que é fundamental, principalmente quando se trata de repar, principalmente quando se trata desse clima que às vezes cria esse clima de rivalidade que muitas vezes as pessoas confundem até com clima hostil, né? Então são coisas diferentes, né? Tem esses pontos. E que é a ideia do policiamento. Eu acho que o policiamento ele foi muito bem montado, foi muito bem colocado, não só dentro do estádio, não só no estacionamento, mas também aos redores do estádio. Eu acho que isso é fundamental. Foi um trabalho muito, na minha concepção, muito bem executado pela Polícia do Estado, por toda a logística que cuidou da ideia da segurança, que está por trás disso, a ideia da segurança no estacionamento também, né?
Eu vi muitos seguranças, o policiamento fazendo bastante rondas, aquela velha história, a cavalaria, o pessoal a pé, os policiais a pé também, tudo mais, muito bem fortificados para que, caso acontecesse alguma confusão, graças a Deus que não aconteceu, caso acontecesse alguma confusão, estarem bem prontos, estarem preparados para agir, né? Seja a situação, a circunstância que for, certo? E o último ponto positivo que eu posso colocar aqui penúltimo, é o escoamento rápido da galera. Eu acho que, se eu fosse contar legal, eu acho que o tempo de escoamento que a gente levou foi no máximo de 5 minutos. Tá? No máximo de 5 minutos. Então foi muito rápido a gente sair do estádio, sair das dependências do estádio e ir para o estacionamento. Eu acho que foi uma parada muito bem montada, muito bem posta. Não tinha uma grande pessoa se aglomerando. Lembrando também, é importante a gente ressaltar porque não teve a capacidade máxima de ambos os lados, né? Foram disponibilizados apenas 12.500 ingressos. Mas mesmo assim, ainda era muita gente e muita gente saindo junto pode acabar dando algum tipo de confusão, aglomeração muito forte, né? Um incômodo ali ou aqui, e que nesse caso para mim foi perfeito. O último agora sim, falando do gramado, mas assim, esse deveria ser poderia ser o meu ponto principal, mas como eu já estou bem acostumado com o Baianão, eu não me surpreendo muito com a beleza que estava o gramado do Mangueirão. Estava impecável, assim como também o Bainão de logo depois dessa reforma, e até hoje está muito bem feito, muito bem montado. Isso para mim foi tava muito bonito de ver. Então tapete, tá muito bonito para a prática do esporte, desse esporte bretão que nós amamos, né? Bom, pessoal, agora eu vou tecer as minhas críticas, eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto, tá? Um pouquinho mais rápido. Pessoal, vou falar aqui, primeiro ponto que eu tenho a falar é o acesso, tá? O acesso não dentro do próprio estádio, mas o acesso ao estádio, certo? Pelas vias. Fica aqui a crítica ao governo do estado, fica aqui a crítica construtiva também ao Departamento de Trânsito do Pará, à Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém do Pará. Faltou melhor organizar essa acessibilidade ao estádio, certo? Tanto pelo lado A quanto pelo lado B, tá? O acesso ele estava acontecendo pela Augusto Montenegro, certo? Pelo lado A, eu não lembro se pelo lado B também, tá? Estava acontecendo pelo Augusto Montenegro. Cara, estava simplesmente um caos no Augusto Montenegro, um caos. A via do BRT, pelo menos o que o que eu consegui ver e o que eu ouvi na clube também, ela não estava sendo utilizada. Os guardas de trânsito, tanto do Detran quanto do CEMOB, não orientavam, ou pouquíssimo orientavam os motoristas, pedestres e por aí vai. Só bem ali no acesso mesmo ao estacionamento que a gente via aqueles agentes de trânsito que não são agentes de trânsito de fato do Detran, né? São os educadores, se não me engano, né? Eu tenho um nome específico para isso, mas vai me faltar agora. Que são os educadores de trânsito e tudo mais que eles estão ali para orientar e organizar os pedestres, os ciclistas, motociclistas e também os motoristas, certo? Então, olha, nesse quesito foi um trânsito absurdo, assim, absurdamente grande, que poderia ser muito bem, facilmente gerido, mas que não foi, né? Porque o contingente ele foi muito pequeno para a quantidade de veículos que ali estavam. Eu acho que poderia ter tido uma organização muito mais bem elaborada, uma orientação muito mais bem feita, como um todo, e que faltou tanto que eu, por exemplo, cheguei atrasado ao estádio. Eu passei mais de 1 hora no trânsito tentando acessar o estádio do Mangueirão, o estacionamento do estádio do Mangueirão pelo Augusto Montenegro. Tá entendendo? Então, realmente foi uma dor de cabeça tremenda. Olha, assim, eu falei que um dos pontos positivos do estacionamento foi que ele foi ampliado, né? Mas na minha impressão, a segurança no que diz respeito aos carros, eu acho que ela passou
essa ideia do estacionamento ser de fora também ser pago, ser tudo bem ali e tal, tudo parecia ser muito bem organizado, na minha concepção, passa uma falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança, ela é horrível, cara, porque tu não te sente muito seguro a deixar o teu carro ali. Apesar da quantidade de vagas serem aumentadas e tudo mais, tinha muito... A organização também não estava boa, tinha muito churrasquinho no meio da pista, tinha muito venda de cerveja, venda de bebidas como um todo, né? No meio da rua, não estava muito bem organizado aquilo dali, estava meio que literalmente a Deus dará, e a gente sabe como das coisas ficam a Deus dará, nada se organiza, né? Nada se organiza, infelizmente. Então os carros passavam de maneira, por muitas vias ali do estacionamento, passavam muito apertados, ou as vias que eram para os carros estarem passando estavam bloqueadas, ou lugares que eram para os carros estarem estacionados de maneira que fosse mais agradável a todos, né? Todos os carros que estavam ali pagando para estarem ali, né? Para terem aquela acessibilidade e aquela segurança, estavam tendo esses problemas de não conseguirem estacionar porque tinha as barracas ali instauradas, né? Então eu acho que esse pode ser um ponto positivo, que eu acho que deve haver mudança para o jogo de hoje e também para a reabertura do dia 9/4, né? A reabertura oficial do estádio do Mangueirão. Outra coisa que eu vi também, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecendo com colegas e tudo mais, foi o problema de acessibilidade, a confusão nas entradas dos portões A1, A2 e A3. Muito tumultuado, problema com os QR Codes nas catracas, leitura de QR Code com problema. A priori, muita gente, eu vi o pessoal falando em grupos e tudo mais, que os acessos de sócios torcedores não estavam conseguindo fazer QR Code via smartphone, né, via no seu celular, via digital, né? Então só quem estava com impresso conseguia ter uma acessibilidade um pouco mais rápida via QR Code na própria maquininha lá então quem tava com o ingresso, quem tava com a carteirinha tava bem na foto. E a primeira recomendação que estavam fazendo ali, que jogaram num grupo, antes de eu chegar, até porque eu cheguei atrasado, né? Foi que era o ideal, o certo se fazer. Era o sócio torcedor, ia com seu sócio e resgatava um canhotozinho para poder adentrar, né? No estádio pelo QR Code, que aí ficaria nesse canhoto, né? E só que depois, quando eu fui chegar e a gente foi ver mais informações, já estavam feitas fiscalizações apenas visuais. E essas fiscalizações visuais a gente sabe que ali na pressa, com muita gente, não é feito da maneira que se deve, né? Muita confusão, muita gente querendo entrar ao mesmo tempo. Eu vi que no portão A2, por exemplo, não abriram os dois portões, né, para facilitar esse acesso. Eu não sei porquê, sinceramente. Não tinha por que não abrir, na minha concepção, mas enfim, não abriram. E gerou toda essa confusão e essa reclamação por parte da torcida, né? Outro ponto, muitos assentos ali estavam mal colocados, tá? Se vocês forem lá no nosso Instagram, @leãodepelissá_, sem o cedilha, tá? Vocês vão ver um vídeo lá que eu gravei lá de dentro. Foi mais ou menos tecendo uma ironia barra crítica, né? A forma que a cadeira estava colocada lá, ela estava mal colocada. A cadeira, como vocês bem sabem, ela é feita mais ou menos dessa forma aqui, né? E ela abre, né? Para que você consiga sentar no assento, né? Sentar no assento. E essa alavanca que fazia para o banco para você conseguir sentar, ela estava esbarrando a parte de trás dessa alavanca aí, né? Dessa parte onde se senta, estava esbarrando no cimento atrás. Então, muitas cadeiras não desciam, né? Não desciam porque batiam no cimento. Outros que alguém desceu por força bruta, coisa parecida, não estavam voltando para o seu lugar. Então, na minha concepção, deve estar lá até agora, dessa forma. Não sei se chegaram a ajeitar ou coisa parecida. As cadeiras que estavam meio lá, nem cá, que foi o do vídeo que eu fiz, não subiam e nem desciam, né? Parecia, até como brincado, parecia o rival, né? Nem sobe nem desce. Então a cadeira tava ali aquele assento tava ali naquela situação. E lamentável, né? Da forma que estava. Outra coisa. Preço das águas. Já lá nas arquibancadas. Por quê?
porque eu vi que lá nos bares estava acontecendo, o preço das águas estava bem reduzido, estava bem em conta, estava tranquilo. Mas lá na arquibancada, simplesmente uma água custando R$ 10. R$ 10. Então, vamos lá. Quem pagou ingresso e comprou estacionamento, só aí nessa já foi 80 conto. Não, tá aqui. Acho que não tá tão ruim assim, né? Eu acho que para essa nova proposta, eu acho que ela tá boa. Quem comprou duas águas, ficou com sede 2 vezes, pagou R$ 100. E eles ainda queriam aumentar o valor do estacionamento. Então imagina, para esse jogo de hoje, quarta-feira, o segundo jogo da volta, tu pagar ingresso, estacionamento a R$ 30 e mais uma água ia dar R$ 100. Só aí nessa brincadeira tu já é R$ 100, né? Então, tá aí o tamanho do problema. Graças a Deus eles voltaram atrás, né? Nesse preço abusivo de R$ 30 e o preço ficou de R$ 20 normal, né? Sem muitos problemas. E por último, minha última crítica: banheiros e mictórios alagados. Gente, desculpa, não tem como, gente. Não tem como. Cara, a gente até viu episódios lamentáveis de pessoas deixando o banheiro completamente imundo. Quando eu fui uma vez, logo quando eu cheguei, eu fui ao mictório, fui urinar e o banheiro estava simplesmente totalmente alagado, esse é o termo. E eu tive que, infelizmente, pisar com o pé naquela água, pô. Eu tive que pisar com o pé naquela água, eu e muitas outras pessoas, tanto que quando eu fui urinar também, acho que mais duas pessoas, uma que tava mais para cá, para trás, e outra bem atrás de mim, né, no outro mictório, estavam reclamando que tava pisando na água, e realmente a água não tava nem transparente, ela tava realmente suja, né, bem colorida, digamos assim, né. E cara, pô, isso é inadmissível, gente. Isso é inadmissível. Não pode acontecer isso. Não pode. Ou faz um sistema para água escoar, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Mas a água não pode ficar assim, gente. E, pô, pelo amor de Deus, gente. Educação para usar os banheiros, gente. Educação, gente. A torcida precisa ter educação. Teve aquela situação do cagão. Que um torcedor chegou lá e, porra, e deixou o banheiro imundo. Vocês viram aí nas redes sociais. É lamentável isso, gente. É lamentável, é deplorável. Não pode acontecer isso, gente. Tá bom? Pessoal, então fica esse vídeo por aqui. O que você achou? Você que foi para a reabertura do Mangueirão, o que você achou? Qual foram as impressões que vocês tiveram? Deixa aqui no comentário pra gente. E você que veio só de casa, assistiu de longe, tá fora do estádio, ou tá fora do estado, ou não pôde ir ao jogo, não conseguiu ingresso, não conseguiu fazer o seu sócio com antecedência, deixa aqui nos comentários pra gente, comenta aqui e deixa a tua opinião, tá bom? Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e pra galera também ter as impressões, né, do que elas puderam ver, né, e ouvir também da reabertura do novo Mangueirão. Tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Um abraço a todos e bora, Leão!